Boa noite, irmãos. Amém. Cumprimento a Maria com a paz do Senhor. Amém. Não repara a minha voz porque eu estou com a garganta um pouco debilitada. Falei até com o pastor que eu estava meio rouco. Não se importa que o Senhor vai falar, amém? Glória a Deus. Como o nosso irmão Fernando falou, nós vamos ser alimentados pelo pão vivo que desceu do céu. Vamos dar início aqui na sequência, né, dos milagres de Jesus. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Segundo escreveu o médico, Lucas era médico, né? Capítulo 5, verso 12. Até o 15. Lucas capítulo 5, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra, e vendo Jesus, caiu com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres e tens, podes me purificar-me. E ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação conforme prescreveu Moisés, para lhes que sirva de prova. Amém? Pode se sentar. Para vocês que nos visitam, eu quero me apresentar. Eu sou pastor dessa igreja. Pastor, esse homem aqui, gigante, que estava aqui botando o telefone aqui. Eu sou apenas um servo do Senhor. E o tema dessa mensagem, meu pastor, né, como todos sabem, vai falar da lepra. A lepra é uma doença espiritual, né? Então, primeiramente, nós vamos aprender aqui o que é essa doença lepra, né? Que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, a lepra, ela, né, era cometida como uma praga que várias pessoas, né, pegavam essa praga. E no livro de Levítico, né, essa doença era uma doença tão perigosa que lá no livro de Levítico o Senhor deixa dois mandamentos, né, duas instruções para pessoas que pegavam lepra, para pessoas que eram contagiadas com a lepra. E eu entendo que para o Senhor tratar, né, de 2 capítulos, de aproximadamente quase 150 versículos, tratando sobre a lepra, era algo muito perigoso, era algo muito grave, né? E você pode imaginar que tem muitas pessoas que falam que a lepra, ela simboliza o pecado na Bíblia. E é mais ou menos isso, porque a lepra, ela tem as mesmas características que o pecado, né? Tem os mesmos sintomas que o pecado tem, né? E esse homem, ele teve, como posso dizer assim, ele teve uma atitude, né? Um leproso naquela época, ele não poderia estar no meio da sociedade, primeiramente. Ele não poderia estar aqui como nós estamos, não poderia trabalhar, não poderia estar junto com a sua família. Ele deveria ser retirado da sociedade, era considerado como uma pessoa imunda. Para você ver como que era grave a lepra.
né? E nisso ele era retirado para um leprosário, um lugar específico para essas pessoas ficarem num período de quarentena. De quarentena, né? Como se fosse esse período que a gente passou aí da pandemia. Ninguém poderia estar junto, né? Nós ficamos isolados, era parecido com isso, né? Então, o sacerdote, naquela época, era responsável para examinar esse tipo de pessoa. Na lei de Moisés, né, era lá escrito, quando uma pessoa se encontrar leprosa, lá no capítulo Levítico, se eu não me engano, 13, Levítico 13, vai falar 13 e 14. Quando uma pessoa se encontrar leprosa, com lepra, com ferida, né, com sintomas, tem que ser encaminhada ao sacerdote. E o sacerdote vai fazer aquele exame. E aqui, né, no livro de Lucas, né, Lucas, como eu falei, era um médico, e ele estava tratando especificamente desse homem, não, como posso dizer, não que ele estava cuidando desse homem, porque ele estava separado, mas pode ver que quando ele soube que Jesus estava ali, ele saiu do lugar onde ele estava. Então a notícia, ela percorria por toda a Judéia. Aonde que Jesus passava, ele era bem famoso. Então se falasse que Jesus estava lá em Pietá, saía centenas de pessoas, ia para lá, doente, coxo. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite, que não foi para isso que Jesus veio. As pessoas iam buscar Jesus naquela época por aquilo que ele fazia, não por aquilo que ele era, como ele é hoje. Você pode ver as igrejas lotadas, as igrejas cheias, né? Você vê aí, ó, igreja explodindo. Quando botam uma faixa na porta da igreja, anunciando algo que vai acontecer naquela igreja, campanha, seja o que for, aquela igreja lota. Entendeu, irmão? Mas as pessoas não vão até Jesus por aquilo que ele pode, que ele é, mas sim por aquilo que ele pode fazer. Esse que é o erro da humanidade, né? A Bíblia fala que Jesus veio, né, salvar, veio buscar e salvar aquele que estava perdido, que somos nós, né? E esse leproso, ele já sabia disso. Ele sabia que a lepra era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que certamente ele ia morrer. Aqui não diz quem esse homem era, não diz quantos anos ele tinha, não diz se ele tinha família, mas com certeza tinha. Só diz que ele estava muito leproso, como diz aqui no versículo 1. Né? Porque ele estava cheio de lepra, ele já estava no estágio final da lepra. Então, como eu falei que são as mesmas características do pecado, quando uma pessoa, né, ela se encontra num estágio, né, da sua vida totalmente já destruída, ela não tem essa consciência, não, eu vou para Jesus, para pelo menos tentar ser liberto, tentar ser curado, e vai ser curado e liberto. Mas as pessoas preferem ficar na sua ignorância, né? Preferem ficar no seu orgulho. Quer ver um homem que era bem, bem assim, que eu posso dizer, orgulhoso, que tinha lepra na Bíblia? Todos conhecem. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, Naamã. Era um homem que tinha posição, era um homem que tinha autoridade, era um homem que tinha com certeza recurso, porque ele era chefe dos exércitos, né? Hoje um chefe, hoje um comandante, hoje um general não ganha pouco, imagina naquela época, né? Então, e ele era orgulhoso. Você pode ver o exemplo, né, que diz lá que Naamã era chefe dos exércitos, né, do seu senhor, porém leproso, porém pecador, porém cheio de pecado, como nós. Quem pode aqui bater no peito que não tem lepra? Nós somos pecadores, né? E muitas das vezes nós não reconhecemos o nosso estágio, nós não vamos até Jesus, nós não vamos confessar o nosso pecado, nós ficamos, né? Eu não preciso até Jesus, Ele que precisa vir até mim,
como ele falou, o profeta, olha, eu que preciso até ele, eu vou levar mensageiro, mandar um dinheiro, e ele tem que vir até mim. Não é assim não. Nós que temos que ir. Olha a diferença desse homem, né, que não diz nem quem ele era, para Naamã, que se achava o tal. Então, esse homem já foi até Jesus, mesmo sabendo, poxa, vou até Jesus, mas eu sou imundo. Será que ele vai me receber? Mas Jesus não faz acepção de pessoa. Nós fazemos. Porque os sacerdotes, né, não digo o sacerdote, mas digo assim, os doutores da lei, aquelas pessoas todas que tinham naquela época, com certeza, querido, com certeza, não deixaria aquele homem chegar perto de ninguém, né? Mas aquele homem ultrapassou como aquela mulher do fluxo de sangue. Era imunda, mas o que ela fez? Foi se arrastando até Jesus. E é assim que a gente tem que ser. Reconhecer o nosso pecado e ir até Jesus, independente de quem vai estar aqui, independente se sua esposa, né, vai saber, independente do seu patrão, independente de quem seja, do seu filho. Meu irmão, nós temos que ir até Jesus, porque só Ele pode nos purificar, como purificou esse homem. Só Ele pode nos salvar. E não somente limpou esse homem de uma forma geral, de uma única vez, mas salvou, né? E o que nós podemos também aprender, né? Eu escrevi aqui 5 situações, né? Que, como eu falei, a lepra, ela simboliza o pecado. E a primeira, né? Como a lepra e como pecado, né, ela tem as mesmas características, diz assim, aquele homem, ele tinha a pele sensível. Quando uma pessoa, ela sabia, ela queria saber se ela estava com lepra, como que ela sabia? Por exemplo, às vezes ela está mexendo com água quente e a água caía na pele dela, né? Se aquela pele ali, por exemplo, caiu água quente, você vai logo sentir, vai logo queimar. Não sentia nada, a pele fica insensível, né? Então ele já sabia que tinha algo diferente. Hoje, pelos médicos, é a hanseníase. É uma doença ainda, né? Então, naquela época era assim. Tem algo estranho aqui, minha pele está diferente, né? Então, esse homem procurava um médico e o médico já levava ao sacerdote, ó, esse homem aqui não pode vir no meio da sociedade. E lá fazia o diagnóstico. Então sabia que ele era leproso, sabia que ele já estava com lepra, né? E assim é o pecado, né? A gente comete uma coisa hoje, amanhã a gente não sente nada, não se arrepende, comete outra coisa e um abismo vai chamando o outro abismo e assim você vai ficando. Quando você vê, você já está totalmente leproso, totalmente doente, né? E qual é o fim do pecado? A morte, né? Então a primeira característica que eu entendo aqui dessa situação desse homem, né, dessa situação da lepra como pecado, ele deixa a gente insensível. A gente já não chora mais pelo pecado, a gente já fica tipo assim, tá tudo bem, não tem nada comigo, tá tudo bem. E não tá nada. A sociedade está leprosa e acha que está tudo bem. E não está nada, irmãos. Entendeu? A realidade que realmente da igreja, da sociedade, muitos estão doentes e não reconhecem. Entendeu? O seu pecado. Hoje, se você for conversar com pessoas, né? Pessoas naturalmente se diz evangelho e fala palavrão, querido. Comete pecado, bota gato em relógio, gato honesto, diz que está tudo bem. E é normal, não tem nada a ver. Claro que tem, querido. Claro que tem. E a segunda, que eu coloquei aqui, que a lepra é contagiosa. Quer ver uma coisa?
quando você se mistura com pessoas, você trabalha com bastante pessoas, e ali você vive no meio deles, né? Acaba as pessoas falando, né, pederastia, falando de coisa que fez, e você está ali no meio, né? Você está ali ouvindo. Se você não vigiar, daqui a pouco ele está te contagiando. Se você andar com pessoas que falam com gíria, daqui a pouco você está falando gíria. E é assim que acontece, irmão. Assim que a gente vai se tornando. Entendeu? Né? Mas é mais fácil eles nos influenciar do que nós influenciar eles. Porque, vamos supor, tem 10 pessoas ali. A maioria dali são ímpios. Só tem 2 evangélicos. Nós somos escarnecidos, nós somos zombados, entendeu? Eles não acreditam, não dá crédito. Ei, não é isso não é assim não. Ei, para de bobeira. Entendeu? Ontem mesmo um rapaz veio falar comigo. Falou, rapaz, você também dá uma saidinha aí, igual o outro amigo do seu plantão, do trabalho com você? Não, eu não, sou casado, entendeu? Eu sou evangélico. Ei, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver o quê, rapaz? O rapaz falou, claro que tem. Não tem nada a ver? Claro que tem, cara. Aí o cara saiu zombando, saiu rindo. É assim que eles tratam a gente. Como bobo, entendeu? Como otário, desculpa a palavra. É assim que eles tratam o crente. Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que se manter firme. Né? Porque senão nós vamos ser tratados como bobo. Nós não somos bobo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Entendeu, irmãos? Então, muitas das vezes nós passamos por situações, né, que trabalhar com pessoas é difícil, né? Trabalhar com ímpio é difícil. É o tempo todo, querido. A pessoa bota lá rádio, começa a botar pagode, começa a botar funk, aquilo ali fica na sua cabeça, mano. Entendeu? Graças a Deus que eu trabalho sozinho, eu trabalho à noite, trabalho sozinho, só eu e Deus. Não tem ninguém, eu dou graças a Deus. Mas se eu fosse trabalhar de dia, ia ter lá aquela turma, fofoca, disse-me-disse. Eu já trabalhei de dia, eu sei como que é, querido. Trabalhar no meio de pessoas. E a pior coisa que tem é você trabalhar no meio de crente. Que são piores também. Tem muitos que são piores. Crente também faz fofoca. Crente também faz contenda. Dentro da igreja também tem. Entendeu? Não é diferente. Muitas das vezes o crente é pior do que o ímpio. Dá mau exemplo no trabalho. Entendeu? Então é complicado. Então, se você não vigiar, né, assim como a lepra, o pecado ele é contagioso. E daqui a pouco você vê está no mundo. Entendeu? Tem essa igreja aí do nada a ver. Tem essa igreja que pode botar tatuagem. Tem essa igreja que pode botar abrigo. Não tem nada a ver, querido. Você já foi salvo pela graça. E é de graça. E assim vai. Tudo tem uma explicação, querido. Existem pastores de toda forma. Né? Ontem também eu estava conversando com um rapaz, né, que o rapaz estava fazendo curso para pregador. Aonde viu isso na Bíblia? Curso para pregador. Se quem prega a palavra, se quem prega o Espírito. Não existe isso, irmão. Aí se você for falar, né? Não é assim não. Que isso? Não, estou fazendo. Eu achei que ele queria dizer que estava fazendo um curso de teologia, né? Mas ele falou, não, estou fazendo um curso para pregador, até faltei o curso hoje, porque me aborreci no trabalho e tal, mas eu deveria ir. Eu estou observando o curso para pregador. O negócio está ficando sério. Hoje na internet tem de tudo, irmão. A gente tem de tudo. Tudo que você quer aprender de errado, de certo, tem na internet. Então, nós devemos estar, né, ligados o tempo todo. A Bíblia diz para nós vigiarmos e orar, para que não caímos em tentação. Amém? E a terceira, é que a lepra ela deixava marcas. Que tipo de marcas? Uma delas é emocional. Porque, imagina, né, na pandemia, quando eu peguei o coronavírus, né, nos últimos meses dos coronavírus, eu peguei. E eu tenho uma filha pequena. E nesse período, minha esposa ela se retirou de casa, ela foi para a casa do irmão dela, ficou lá um tempo, né? E eu fiquei em casa sozinho, não trabalhei, porque eu estava detestado. E eu pude me sentir uma pessoa sozinha. Que situação terrível que é.
né? Você ali, num período ali de uma semana, 7 dias, você fica longe da sua família. Você imagina, você fica longe do seu filho, você fica longe dos seus amigos, né? Você acaba tendo que ter essa dificuldade emocional. Muitas pessoas pegam depressão, né? Então assim também é o pecado, ele deixa marcas em você. E a lepra, sabe o que acontecia com a lepra, com o leproso? Ele começava a perder pedaços de carne, começava, sabe, soltar sua carne, que era terrível. Assim também é o pecado, te destrói por dentro. Às vezes as pessoas estão rindo, botam no status aquela coisa linda, bonitinho, querido, aquilo é só aparência. Mas quando você vai conversar com a pessoa, as pessoas estão destruídas, as pessoas estão mortas. Estão mortas, querido, espiritualmente. Mas está lá, ó, botando no Instagram que está tudo bem, tá uma maravilha, não está nada, querido. O mundo vai de mal a pior. Vai de mal a pior, né? Deixava mau cheiro, dava mau cheiro, você imagina. Por isso que a pessoa tinha que ficar isolada, porque deixava, sabe, aquela doença era horrível, querido. Lá da porta já sentia, ó, ali tem um leproso, ali tem uma pessoa. Por mais que você botava a roupa para esconder, não adiantava, querido, não adiantava. E assim é o pecado, você tenta esconder, tenta encobrir, mas não adianta, não adianta. Entendeu? Muitas das vezes você conhece uma pessoa que é depravada, uma pessoa que é pecador de longe. Ela pode estar toda bonitinha, mas você já conhece. Entendeu? Tem pessoas que disfarçam, né? Deixava marcas físicas, marcas morais. Então aquela pessoa, ela tinha essa dificuldade também. Entendeu? Então olha quanta coisa acontecia com o leproso. Então esse homem já não aguentava mais. Esse homem falou, basta, eu vou morrer. Será que você vai morrer com essa lepra, com esse pecado? Ou vai até Jesus? Ou vai dar um basta nisso hoje? Ou vai enfrentar a multidão como esse homem fez? Vai enfrentar, né, o que precisar para ir até Jesus. Aquele homem se prostrou até Jesus. Diz a Bíblia que aquele homem se ajoelhou e falou, Senhor, reconheceu com a boca dele que Jesus era o Senhor. Senhor, se quiser, pode me purificar. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele pergunta, você quer? E tem muitas pessoas hoje que não querem. Por isso que Ele perguntou, você quer ser limpo? Você quer de verdade ser limpo? E ele falou, quero, Senhor. Ele reconheceu, ele se arrependeu. Quarta coisa, que o pecado e que a lepra, ela tem as mesmas características, que ela te afasta, né? Como eu falei antes, deixa distante. Na sinagoga, não podia entrar em lugar nenhum, né? Ela não podia estar nem na sinagoga, em lugar nenhum. O leproso tinha que pegar suas coisas pessoais e ir embora, né? Ficar lá, a quarentena lá, longe da família. E talvez não vai vir nunca mais. Seu filho, sua família. Não é assim que as pessoas fazem? Vou pro baile, sextou, vou pro baile, deixar minha mulher em casa, vou curtir com os colegas, vou embora, vou lá, ó. Se afasta, querido. Quando vê, só volta segunda-feira. E quando volta, querido. E muitos desses não voltam. Muitos desses ficam por aí, morrem, né? E o mais triste que às vezes a pessoa tem filho, tem uma mulher fiel, tem uma mulher que é evangélica, e o marido vai, ou vice-versa. E o marido vai e sai fora, se afasta. Começa a se afastar da igreja, começa a se afastar dos amigos, não quer mais estar na comunhão, não quer mais estar no culto. Assim vai se afastando, assim a lepra deixa você afastado das pessoas. E o pecado também.
Então nós temos que reconhecer, querido, que só Jesus ele pode nos trazer de volta. Ele pode nos encontrar, né, de novo com nossos familiares, com a nossa igreja, porque aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar que nós deveríamos estar, como o salmista falou, né? Quinto, e que a lepra não tinha cura, e o final dela era a morte. Como eu falei, o salário do pecado é a morte, né? Então, o que eu entendo aqui, querido, que esse homem, ele tomou a sua atitude e foi até Jesus e não aceitou o diagnóstico. Não, eu não vou aceitar a morte da minha vida. O que nós devemos fazer nesses dias é isso. Tem pessoas que estão morrendo espiritual, entendeu? Né? Deixa de ler Bíblia, deixa de orar, deixa de estar em comunhão. E devagarzinho você vai se esfriando, querido. Não adianta. Você deixou de ler Bíblia hoje, deixou de ler Bíblia amanhã. Quando você vê, você não está lendo mais. Quando você vê, você está frio. Você está morto espiritualmente. Não é assim? Quando você vê, você está fazendo coisas que você não fazia há 10 anos atrás. Você volta tudinho a fazer devagarzinho. E você acha normal. Não é normal, querido. Não é normal. Então aquele homem ele foi purificado. E o interessante que eu também aprendi aqui é que Jesus ele fazia algo por inteiro. Ele curava de uma vez. Olha a diferença das curas de hoje. Você vai numa igreja aí, você vê na televisão, você vê essas coisas acontecendo aí. A cura não é completa, querido. A pessoa entra com a dor aqui, semana que vem está com a dor aqui. Ah, mas que cura foi essa? Então não foi cura nenhuma, querido. É tudo mentira. Mas a Bíblia fala aqui que o povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo hoje não quer ler Bíblia, não quer aprender, querido. Não quer buscar o Senhor. Entre em qualquer igreja. Está errado, querido. Não é assim. Não é qualquer igreja que você tem que entrar. Você tem que buscar Jesus, primeiramente. Lá no seu quarto. Mateus 6,6. Buscar Jesus. Você pode buscar até no seu quarto. Mas hoje as pessoas não querem, sabe? Não tem intimidade com Jesus mais. Qualquer porta de igreja sai entrando e acaba se afundando mais ainda. Centenas de pessoas estão destruídas aí, não querem nem ver cara de igreja mais, cara de pastor mais. Por quê? Porque estão com raiva, porque entrou em qualquer igreja, deu sua casa, deu seu carro, foi destruído, acabou com sua família mas leu a palavra, aprendeu o que é igreja, buscou o Senhor primeiramente. Não, querido. Saiu entrando, igual muitas das vezes a gente fez aí no passado, fazia o que queria, não fazia o que a Bíblia mandava. Aqui tem instrução para tudo, querido. Aqui tem instrução como ser um servo do Senhor, como você ser um servo no seu trabalho, como você ser um marido, como você ser uma esposa, como você ser um pai. Aqui tem instrução para tudo. Mas a gente quer ler? Quer nada. Quer nada. Hoje a internet tem tomado muito nosso tempo. Tem tomado muito nosso tempo. Quando você vê, o dia já se foi, você não buscou o Senhor e sua vida está só cada vez mais. Né? E vai dizer aqui a palavra do Senhor que imediatamente a lepra o deixou. Imediatamente a lepra o deixou. Isso que me deixa maravilhado. E ele ordenou que ninguém dissesse. Por que Jesus disse isso? Eu queria entender por que Jesus disse isso, pastor. Para não falar para ninguém, né? Será que Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era curado? Mas não, querido, muitas das vezes também as pessoas ficavam incrédulas. Acho que poderia ser isso também.
Porque, tipo assim, o homem, todo mundo sabia que ele era leproso, né? Todo mundo conhecia ele, né? Um exemplo. Não tinha cura. Aí eu chego, vou sair falando para todo mundo, fui curado, fui curado. As pessoas só vão bater, com certeza. Então, para Deus, não importa, querido. Se você já foi curado, vai embora, querido. Não precisa ficar falando para ninguém. Deixa as pessoas verem seu testemunho. Tem pessoas hoje que é curado, pastor, que é liberto, quer ficar falando para todo mundo. Já bota lá com uma roupinha, já viu? Bota logo um terno e começa. Vai para o trabalho de terno, de gravata e começa. Já quer ficar mostrando. Quer se mostrar, aquele fogo de palha. Já viu aquele grande fogo de palha? É assim. E começa. Daqui a pouco, primeira rasteira que dá, que o diabo dá, cai, envergonha, escandaliza, mas não. O Senhor falou, vai ao sacerdote. Vai lá e faz a sua purificação, mostra, faz a sua oferta. E qual era a oferta que um leproso tinha que dar naquela época? Dependendo da sua condição, você dava algo maior. Se você não tivesse condição, igual tipo Naamã tinha condição. Esse homem, acredito que não. Então tinha oferta específica para você dar ao sacerdote. Como oferta de expiação, era o nome, né? Então te expiar, fazer uma expiação, fazer um sacrifício, aquela coisa toda, aquele ritual todo. Foi curado? Está limpo? Está liberto? Então vamos lá agora fazer. Vai lá, Jesus falou, vai lá, faz tudo aquilo que Moisés escreveu lá na lei. Para depois você ir voltar para sua família. Não ia antes para a família, não. Vai lá primeiro. Jesus gostava de tudo certo. E Jesus também não gostava de ficar se mostrando. Você viu hoje aí? A pessoa pega paletó, joga na cara dos outros. Rapaz, brincadeira, só misericórdia de Deus. Pastor, ontem eu vi um vídeo terrível. O cara expulsava o demônio chutando as pessoas. Chutando as pessoas, nunca vi isso. Ele dava golpe, a pessoa estava ali. Antes era paletó, né? Ele dava golpe, a pessoa caía. Tum! A pessoa caía para trás. Ele estava pensando que tinha pouca gente? Querido, era igual um estádio Maracanã, lotado. O homem chegava assim, ó. Aí então, bonitão, e lá fazia fila. A pessoa chegava tudo todo, ele dava um golpe, a pessoa caía. Falei, que isso? O que as pessoas estão fazendo com o evangelho? Estão brincando, querido. Acabou o temor. Isso aí não é evangelho não, querido. Não é mesmo. O evangelho é isso aqui, ó. Jesus, homem humilde, curava, libertava e salvava e não queria nem saber de fama. Até com isso a gente aprende com Jesus. E hoje, posta na internet, vai lá, ó, tá famoso, tá não sei o quê. Agenda aberta, já viu isso? Agenda aberta. Querido, o negócio está ficando estreito. Então, se você tiver uma igreja bíblica, um pastor bíblico, agarra nele que está escasso. Agarra que está difícil, querido. De uma rua aí, ó, 5 igrejas, se você tirar uma séria, é difícil, está difícil. Eu que já tenho um tempinho de caminhada, já passei por várias igrejas. Em Magé não tem não, hein? A não ser que nós estamos aqui, entendeu? Está difícil. São poucas. Não vou dizer que não tem, são poucas. Tem ainda. Não vou generalizar. Mas tem igreja séria em Magé. Tá? Entendeu? Todas as igrejas cometem erros. Mas igreja bíblica, igreja que, sabe, que não faz negociação com o membro, para agradar o membro, por causa do dízimo do membro, está difícil. Está difícil. Então Jesus ele fez essa ordem. Ele vai, porém, mostra, o sacerdote oferece a sua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que ele sirva de prova. E a notícia do seu respeito, porém, difundia cada vez mais, e a ocorrer numerosas multidões para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades.
E sabe o que Jesus fazia? Olha no 16. E Jesus, porém, permanecia retirando em lugares desertos para orar. Está pensando que Jesus se importava? E vem a multidão aí, de novo, o pessoal só quer cura, eu vou orar. Tem que fazer igual Jesus, querido. Sair um pouco da multidão e orar, querido. Ir para um monte e sair fora e orar. Porque senão a multidão se sufoca, a multidão só quer cura, só quer oba-oba. As igrejas hoje só querem isso, oba-oba. Só quer festinha junina. Tá doido. Amém, irmãos? Então, assim, eu entendo que Jesus, ele, diante desses milagres que foram pregados, né, a gente aprendeu muito, né? Ainda tem mais alguns aí a ser pregado. Então, especificamente esse da lepra serviu para mim. Sabe por causa de quê? Porque se eu também não vigiar, daqui a pouco eu estou leproso, querido. Isso aqui eu aprendi muitas vezes. Às vezes a gente não presta atenção, assim, a gente lê a Bíblia, né, correndo muitas das vezes, não presta atenção nos mínimos detalhes. Aqui, 3 versículos, olha quanta coisa nos ensinou. Olha quanta coisa a gente aprendeu com esse leproso. Aí lembra dos 10 leprosos? Outra coisa que a gente aprende. Só um voltou para agradecer. As pessoas são ingratas hoje, querido, com Jesus. Você é curado, você é liberto, seu casamento é restaurado, sua vida muda. Daqui a pouco, você sai falando mal do pastor, você sai falando mal do irmão, você sai falando mal da igreja, e não acontece isso aqui não? Claro que acontece, o que mais acontece? Olha lá, olhei no tipo CD, né? Pastor Elvis, olha lá, você sai falando mal, querido. Mas muitos entram aqui doentes e saem falando mal da igreja. Ingratidão. Você acha que não vai voltar a lepra? Duvido que não vai, querido. Duvido. Porque a lepra ela volta. Aí a pessoa é curada, deu nem a mínima para Jesus. Aí vai lá, é contagioso de novo. Começa a se misturar com as pessoas, começa a se afastar, começa tudo de novo. Volta 7 piores. E aí? A culpa foi de quem? Foi de Jesus que não curou? Claro que não. A culpa foi do leproso. Aquele que voltou para agradecer, te garanto que está aqui. Te garanto que está sentadinho aqui, ó, como nós. Estamos aqui. Temos pecado? Temos. Estamos buscando? Estamos. Nós caímos? Caímos. Nós levantamos? Levantamos. Nós não saímos reclamando, murmurando, voltamos para agradecer. Mas voltamos para agradecer. Estamos aqui de pé. Amém? E aí? Então, meu irmão, tem muito que aprender com esses milagres de Jesus. Tem muito ensinamento aqui, senão não estaria aqui. Então, louvo o Senhor, porque essa palavra veio até mim. Eu relutei para trazer, né, pastor? O pastor teve que puxar na orelha. Como é que é? Vai se levantar não, profeta? Vai trazer a palavra não, profeta? Eu falei, vou, pastor. Como é que é, profeta? Mas amém, irmão. Mas amém, é luta. Aí hoje, semana passada eu estava meio bonzinho. De ontem, né? Eu vim, foi terça, se eu não me engano foi segunda-feira, já comecei com a garganta a ficar ruim. Vim na oração, já estava meio baqueado, meio baleado. Hoje, minha garganta, cadê a voz? Falei, vou mandar mensagem pro pastor. Minha esposa, vai nessa tua fé, profeta, já mandou logo. Vai nessa tua fé, mano. Vai ficar nessa aí? Mandou logo. A Adriana manda logo, não tem essa não. Pode ir, vai assim mesmo. Falei, então eu vou. Falei, tá chovendo, vou pegar a friagem. Vai, rapaz. Pastor já tá na sua cola já, e vai, pode ir. Falou assim mesmo. Falou, já. A Adriana com Luana, manda logo. Tá aprendendo com Luana. Não, pode ir. Senão eu vou ligar pro pastor aqui, vou falar que você tá em casa aqui. Não, Adriana, vou marcar pra semana que vem. Não, semana que vem você tá trabalhando, como é que você vai? Tá de plantão, pô? Não, na próxima. Não sabe. Vai que você morre na próxima aí. Não, pode ir.
Pode ir. Leva a mensagem. Leva aquilo que foi incumbido você levar. Eu vim. Mas eu vou. Carro na reserva. Mas eu vim, eu mesmo. Terça-feira eu vim a pé, irmão. Terça-feira eu vim caminhando. Falei, vou caminhando para a oração, mas vou. Vou. Não tem uma bicicleta. A bicicleta tá ruim. Estragaram a bicicleta. Eu falei, eu vou assim mesmo. Vou. Cheguei aqui, tinha, olha só. Tinha 5 irmãos, né, Marina? Tava um irmão aqui. Falei, cadê os remanescentes? Não, foram ali. Vambora. É bom que cada um orou quase 30 minutos ainda. Tinha 4, 5 cabeças. Falei, agora vamos orar. Vamos embora. É assim, irmão. É assim que Deus quer fazer, amém? Então eu agradeço a Deus. Eu espero que cada um foi edificado. Você que está aí também do outro lado da internet, que acredito que foi edificado pela palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe por essa palavra, amém? Pastor Ricardo. Levita. O levita lá, ó. Não é você mesmo, mano. Os dois levitas lá, ó. Não, levita tem mais não, tá, irmãos? Tem mais levita hoje não, levita não tem mais não, tá? Desculpa aí, mas é a nossa brincadeira aí. Hoje não tem levita mais não. Nós falamos assim brincando. As pessoas falam que nós estamos igual judeus. No tempo da lei. Aleluia. A gente aprende muito, né, gente? Cada um da sua forma, da sua simplicidade, mas é tudo para a glória de Deus, amém? E juntos vamos aprendendo como é necessário. O irmão estudou sobre a situação do leproso que foi curado, outro estudou sobre outra situação, e em cada cura nós estamos aprendendo. E esse louvor de número 1, que o Espírito de Deus está aqui, a gente vai louvar na consciência, no pensamento que, da mesma forma que aquele leproso foi curado, Jesus ainda cura até nos dias de hoje. E aonde Jesus está, a cura, a libertação, a salvação, a restauração, porque aonde Jesus passa, tem que acontecer algo maravilhoso, amém? E Ele está passando por nós aqui nessa noite. Não vamos deixar Ele passar sem tocar nele, amém? Amém? Amados, domingo vai ser o culto de ceia e vai ser onde nós vamos celebrar os 10 anos da ICBV Magé. Então vai ser uma festa maravilhosa. Se você puder vir, venha, que nós vamos fazer uma festa em adoração, em louvor ao nosso Deus, muito bonita para a glória do Senhor. Amém, amado? Meu amado, que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo, amém? Fica à vontade. Nossos cultos é quinta e domingo. Quinta às 19h30, domingo às 19 horas, amém? Jovem casal, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Voltem novamente para estar ouvindo. Se puderem vir domingo também, vai ser um privilégio recebê-los novamente. Você, varão, já estou acostumando, daqui a pouco vai ser de casa, hein? Deus abençoe, tá, meu amado? Você, sua família, todos os seus descendentes, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, venha em nome de Jesus, amém? Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê e que recebe. Se você é um desses, diz amém. Amém. A vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe. Uma noite de bênção e de vitória em nome de Jesus. Aleluia.